Vai de férias? Não se esqueça de pôr na mala um livro. No ensaio geral de hoje temos várias sugestões de leitura para o seu verão, mas há mais para ver nas férias. Se andar pelo norte, poderá visitar a mais antiga Bienal de Arte da Península Ibérica, em Vila Nova de Cerveira, cujo programa hoje apresentamos no ensaio geral, em que, na música, trazemos o cartaz do Festival do Maio. A abrir, uma senhora, ícone da moda, Coco Chanel, motiva uma exposição que abre este sábado no Centro Cultural de Cascais. Seja bem-vindo ao ensaio geral. É uma figura icónica do mundo da moda que marca o estilo até aos dias de hoje. Coco Chanel é um dos nomes maiores da criação, mas foi muito mais do que isso. Mulher de força, irreverente, com uma trajetória de vida que é agora mostrada em Cascais numa exposição que reúne fotografia, pintura e muitos objetos pessoais da estilista. No Centro Cultural de Cascais, a exposição Coco Chanel Além da Moda conta com a curadoria da espanhola Maria Torral e dá a conhecer uma perspectiva inédita e mais íntima sobre a vida de Gabrielle Chanel, explica Salvato Teles de Menezes. Aquilo que nós vamos poder perceber através quer das fotografias que lá estão, onde estão representadas muitas dessas personagens da época, e também aqueles que fizeram as próprias fotografias. Por exemplo, há fotografias do Man Ray que não são propriamente coisas fáceis de obter. Há desenhos, há óleos, há gravuras, há litografias e, naturalmente, também há a expressão da criatividade de Chanel no âmbito da moda, com saias, vestidos, sapatos, bolsas. Portanto, poderíamos dizer que se trata de uma exposição bastante eclética, no bom sentido. O presidente da Fundação Dom Luís I, que detém o Centro Cultural de Cascais, onde está a partir de amanhã esta exposição, explica que lado é este que é explorado na exposição Coco Chanel Além da Moda, sobre a personalidade da designer. O que ela era uma mulher extraordinariamente desempoeirada. Não tinha problema nenhum em enfrentar as situações e até muitas vezes ter intervenções polémicas a nível político, cultural, etc. E esse núcleo de relações que ela estabeleceu com algumas das figuras mais importantes da época, e nós sabemos, por exemplo, que algumas delas não eram propriamente pessoas que aceitassem dar-se com quem não considerassem estar à altura delas, revela bem a importância e o valor que ela tinha e o reconhecimento que lhe era dado. Mas esta não é só uma exposição sobre Chanel. Há obras de artistas como Salvador Dalí ou Pablo Picasso. Salvato Teles de Menezes diz que a exposição traça assim um retrato de uma época e dos artistas com quem a designer de moda partilhou paixões e interesses na Paris das primeiras décadas do século passado. Não é efetivamente só uma exposição sobre a personagem Coco Chanel. É uma exposição que também revela os contornos ideológicos, políticos, estéticos daquele tempo. E eu julgo que isso não é fácil de obter através de uma única figura. E isso permite perceber até que ponto é que realmente ela foi marcante. Coco Chanel Além da Moda é uma exposição inédita em Portugal e que poderá ver no Centro Cultural de Cascais, no âmbito da programação do Bairro dos Museus, até 3 de novembro. Começa amanhã a Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Até 30 de dezembro, aquela que é a mais antiga Bienal de Arte da Península Ibérica, dedica-se este ano ao tema da liberdade para celebrar também os 50 anos do 25 de Abril e vai fazê-lo com exposições, um ciclo de conferências, mas também com 2 homenagens a 2 nomes da arte. Em entrevista ao ensaio geral, uma das curadoras, Helena Mendes Pereira, explica que um dos homenageados será Jaime Isidoro, cujo centenário do nascimento se
está a celebrar e que foi uma figura importante também para Cerveira. Que é considerado o pai das bienais, mas é muito mais do que isso, é uma figura central naquilo que é a história da arte contemporânea portuguesa, enquanto divulgador, colecionador e artista, e tendo Vila Nova de Cerveira uma relação tão próxima com Jaime Isidore, várias foram as iniciativas que temos vindo a desenvolver, desde logo a produção e realização de um documentário sobre a sua importância na introdução das vanguardas artísticas em Portugal, enquanto divulgador artístico. Esse documentário será reposto no contexto da Bienal e também haverá um conjunto de exposições associadas que nós fazemos não só em Vila Nova de Cerveira, onde vamos ter uma exposição documental focada precisamente na ação de Jaime Isidore enquanto diretor artístico das Bienais, mas também depois em Vila Nova de Gaia teremos uma exposição centrada naquilo que foram há 50 anos os primeiros encontros internacionais de arte no verão de 74, que depois dão origem às Bienais de Cerveira. Além deste que foi o pai das Bienais, Cerveira vai também homenagear uma mulher do movimento surrealista português. Isabel Meireles é um exemplo máximo de liberdade. É um dos exemplos, ou talvez o único exemplo, de mulher surrealista portuguesa, do movimento surrealista português, e uma das poucas internacionais, ou seja, conseguiu, na sua condição de mulher, também num tempo em que os direitos eram bastante diferentes e as oportunidades ainda mais, se ingrar como artista. Tem uma obra notável. A curadoria dessa exposição é da Marlene Oliveira e do professor Perfecto Quadrado, e o conjunto de obras faz parte da coleção da Fundação Coutinho Miranda, da qual também somos aqui parceiros. E a Isabel Meireles também teve com a Natália Correia o Botequim, não é? Um famoso espaço que existiu em Lisboa e que mesmo em tempos de ditadura ousou questionar aquilo que eram os valores instituídos. E, portanto, é com muito gosto que homenageamos a Isabel Meireles, que tem na sua vida e obra, também na sua poesia, um exemplo dessa liberdade. Uma exposição dedicada a Isabel Meireles e muitas outras que juntam na Bienal de Arte de Cerveira mais de uma centena de artistas nacionais e internacionais. Além da exposição do concurso internacional, há outra de artistas convidados com a curadoria de Mafalda Santos, uma das que poderá ver nos diferentes espaços de Cerveira. Em termos de exposições, nós estamos organizados naquilo que é o espaço do Fórum Cultural de Cerveira, onde estará a exposição do concurso internacional e a exposição de homenagem a Isabel Meireles. Na Galeria Bienal de Cerveira, o espaço dos antigos bombeiros voluntários, no centro da vila, estará a exposição dos artistas convidados, e na Biblioteca Municipal de Cerveira a exposição então de homenagem a Jaime Isidore, e nomeadamente focada na sua relação com os Bienais Internacionais de Arte de Cerveira. Depois, vamos também dar aqui destaque ao trabalho de internacionalização que ao longo destes últimos anos a Bienal de Cerveira tem feito. E o ano passado nós representamos Portugal então na Bienal Internacional de Arte de Macau, e essa exposição, A Ciência do Azar ou a Metafísica da Sorte, vai ser apresentada então no espaço do Convento Sampaio, um espaço que era do escultor José Rodrigues e que também tem este misticismo. A edição número 48 da Bienal Internacional de Arte de Cerveira tem o Brasil como país convidado e tem uma explicação, diz Helena Mendes Pereira. Nós escolhemos o Brasil porque é uma comunidade muito representada naquilo que são os fluxos migratórios atuais em Portugal, e porque nós quisemos também, neste quadro de liberdade, falar da importância das migrações, também para que liberdade também seja sinónimo de tolerância, de integração, e contrariando até um certo discurso que tem marcado a vida portuguesa nos últimos anos, infelizmente, dizendo precisamente que, como no início do século muitos portugueses foram para o Brasil, agora vêm muitos brasileiros para o nosso país, e ainda bem. E o que é interessante é que precisamente o Minho é o território de chegada de muitos deles, o que se justifica porque foi do Minho que foram muitos há 100 anos para o Brasil, e portanto é muito fácil cada um deles até encontrar origens cá no nosso país. Não se esqueça, se andar pelo norte do país, a Bienal de Cerveira abre já amanhã à tarde e estende-se este ano também ao Porto e a Vila Nova de Gaia. Vai de férias? Sabe que um livro é sempre uma boa companhia e deixamos por isso algumas sugestões. Se leva os miúdos consigo, leve também o mais recente livro de Raquel Patriarca com ilustrações de Sérgio Condesso. Os avós são as pessoas preferidas dos pássaros, editado pela Nuvem de Letras. É uma obra que mergulha na infância e nas memórias da autora para dar asas à imaginação. Eu sou a herdeira de uma infância muito feliz. Parte dessa felicidade vem da proximidade e da relação que tinha com os meus avós e que tive. E que tenho, na verdade, eles estão muitas vezes presentes nas coisas que escrevo
Penso que esta é a primeira vez que escrevo mesmo só sobre avós. Não só sobre os meus, não só sobre as coisas literais da relação, mas também naquelas que são metafóricas e emocionais e que nos acompanham toda a vida. É uma espécie de homenagem a essa parceria, a essa cumplicidade que existe em fases da vida que são especiais e que são diferentes e que são muito genuínas, e resolve-me um bocadinho a saudade e resolve-me talvez a esperança no mundo, porque os avós têm uma influência muito grande nos netos, os netos têm uma responsabilidade grande na felicidade dos avós, e isso é bonito que nós mantenhamos essa relação. E é importante no dia de hoje, as famílias muitas vezes socorrem-se dos avós para os ajudar na dinâmica, mas também há quem não tenha essa relação pelas distâncias. É importante este legado que os avós transmitem também para os futuros adultos que estas crianças vão ser. Muito. Eu penso que a relação com os avós traz inteireza à criação de um adulto. E há uma questão que também penso que é possível com este livro. Há realmente avós que estão sem netos, há netos que também estão sem avós. Já enviei este livro a pessoas que fazem trabalhos em centros de dia e em lares, de forma a promover o trabalho intergeracional. Sérgio, foste convocado também para escrever este livro. A tua escrita complementa todas estas, faz estas palavras voarem, literalmente. Como é que tu imaginaste este complemento? Eu gostei muito desta ideia da Raquel ter colocado aqui os pássaros. Eu gosto especialmente de desenhar pássaros, portanto foi um bocadinho assim a sorte. Ligar aos avós foi assim um voo feliz. E eu, para além de ser avô há muito pouco tempo, eu tenho um imenso respeito pelas pessoas mais velhas, e acho que em Portugal ainda temos muito esta ideia de que as pessoas mais velhas já não servem para nada. E eu tenho eu há pouco tempo fui ao Japão e vi a forma muito digna de como as pessoas tratam os idosos, e este livro faz assim um bocadinho essa homenagem. Se preferir poesia, abrimos do espanhol Juan Vicente Piqueras o livro O Quarto Vazio, editado pela Assírio e Alvim. A tradução é do também poeta Manuel Alberto Valente. Esta é, nas palavras do autor, uma obra que fala da morte a partir do amor à vida. Não é um livro preconcebido. Não é um livro preconcebido. Em momento algum disse, agora vou escrever um livro sobre a morte, a sua relação com a vida, o mistério. Não, eu entendi que tinha muitos poemas escritos a propósito da perda de entes queridos, das saudades que tinha deles, em que falava com eles, às vezes dando-lhes voz, e aos poucos percebi que a vida e a morte são as duas faces da mesma moeda. A vida é emocionante na medida em que sabemos que acaba, é fugaz. É emocionante na medida em que sabemos que se acaba, que é fugaz. Creio que nossa cultura ocidental... Acho que a nossa cultura ocidental agora cultiva um esquecimento total da morte. Não queremos assistir ao final, não queremos saber. Encerramo-la no hospital e preferimos pensar que somos imortais. Insisto, a vida é fascinante e maravilhosa na medida em que existe a morte. Então, este livro move-se nesta consciência da morte, mas a partir de um amor apaixonado pela vida. A partir de um amor apaixonado por la vida. Sugestões de livros a que juntamos agora outras, com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. De partida para um merecido descanso de férias, escolhi 10 livros que permitirão um punhado de boas leituras. E começo com a obra de José Alberto Quaresma, João de Deus, Vida, da Imprensa Nacional. A caminho dos 200 anos, João de Deus continua vivo na alma da nação. Em passinho seguro e certo, merece calcorrear as veredas do silêncio para um futuro distante. Ainda na Imprensa Nacional, de Eduardo Prado Coelho, Jogos Infinitos, ensaio e crítica. O crítico exerce uma atividade essencialmente poética na medida em que consegue encontrar as palavras certas para exprimir algo que sentiu de um modo vago e confuso quando leu, viu ou ouviu a obra criticada. A caminho
de António Carlos Cortês, Cenas Portuguesas. São 10 contos. E de pensar que quero estar longe, quero-me daqui a 20 anos, longe desta atmosfera esclerosada, desta ambiência de pardieiro, meu Portugal das couves e das galinhas, da cidade a viver a ritmo de elétricos, a racharem ferros sobre carris gastos. Eu quero viver. A Eprimatur publica de Samuel Johnson ensaios sobre a virtude e a felicidade. Em 1746, um pequeno grupo de editores ingleses reuniu-se em Londres para, à mesa do pequeno almoço, assinar um contrato com Samuel Johnson para ele criar um primeiro dicionário de língua inglesa de grande qualidade em 3 anos, e os 3 anos multiplicaram-se por outros 3, saindo a obra em 1755. É deste Samuel Johnson que devemos ler esta obra. A Dom Quixote publica de António Tabucchi O Pequeno Navio, um livro doce, profundo, silencioso, feito de ecos de memória, de nostalgia. E está tudo dito. De Luís Filipe Castro Mendes, Tentação da Prosa, da editora Exclamação, um conjunto de crónicas da reinvenção do passado à explicação de um diplomata, com livros e autores e aqueles que perdemos. A Tinta da China publica de Luís Amorim de Sousa A Luz que eu buscava intensa. O sol preguiça por aquelas partes, o mar fundíssimo é pródigo e sereno. Na mesma editora, Pedro Mexia dá à estampa Poemas Reunidos, onde lemos em Os Significados Não sei como tudo começou. Suponho que havia uma figura que depois se estilhaçou para formar um puzzle. Jorge Reis Sá, na Casa dos Ceifeiros, publica 25 anos de poesia em Prado do Repouso, com uma generosa secção de inéditos. E neste ano de Camões, encerro recordando Frederico Lourenço, numa maravilhosa antologia da melhor poesia de sempre, na Quetzal. E assim desejo a todos bom descanso, boas leituras. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. No Seixal está por esta hora a cantar Manu Chao. É o cabeça de cartaz do primeiro dia do Festival do Maio, que todos os anos aposta num conjunto de artistas que têm no foco da sua música um caráter de intervenção, seja ele político, social ou de ativismo ambiental. Para amanhã estão marcados mais 2 concertos com entrada gratuita, um deles com Marcel D2, um rapper que há muito o festival queria ter no cartaz, diz Luís Varatojo, o músico que organiza o evento. Marcel D2 é um rapper brasileiro já com uma longa carreira, também bastante original, que acho que foi pioneiro a misturar umas pitadas de samba com o rap, que é a base da música dele, com o hip-hop. Também muito interventivo, muitas questões sociais, de repressão policial, de liberdade de expressão, etc. Por isso faz todo o sentido aqui. Também penso que a comunidade brasileira aprecia muito o Marcelo e também vai comparecer. Portanto, temos aqui um dia em que fechamos mais na área do hip-hop, mas isso também não é novo, antes pelo contrário, à programação do festival. Depois de Marcel D2, atua Euclides, o artista nascido em Cabo Verde, a viver em Portugal. Não lhe podemos chamar hip-hop, mas também não lhe podemos chamar morna, também não lhe podemos chamar clássico, nem rock, nem ligeiro. É um artista que consegue misturar uma série de referências que ele tem, que foi absorvendo desde pequeno, e que consegue pôr isso tudo na sua música de uma forma incrível, em que tudo soa inovador e fresco. Vendo aos olhos e ouve, sente o tom sem distinção.
Pelo meio, à semelhança do que já fez em outras edições, o Festival do Maio oferece poesia ao seu público. Temos uma rubrica que se chama O Poema é uma Arma, que são poemas gravados em vídeo por atores, cantores, poetas. São pequenos poemas que aparecem no meio dos intervalos e acabam por ser mais um foco de atenção. É ao som de Euclides e do tema Ir para quê, que poderá ouvir amanhã, à noite, no Festival do Maio, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Vamos de férias, regressamos em setembro com novas propostas para si. Até lá, bom verão e bom descanso. Num só gesto, resto de anos para eu carregar. Se este grito é mudo, então não sou eu quem tem de mudar, de te dar a flor que rejeitas, irmão. Ira para quê, para quê?